Eu vou mostrar para vocês uma ideia que é bastante geral, que é a seguinte. Quando você conhece uma solução de uma equação diferencial, você consegue usar essa solução para cair numa outra equação diferencial de grau uma unidade a menos. Que é bem natural que aconteça. Vamos pensar um pouquinho. Quando você tem uma equação algébrica, você conhece uma solução. Você não põe aquela coisa em evidência, x menos a solução em evidência e abaixo o grau da equação? Quer dizer, o espaço das soluções tem uma certa dimensão. Se você conhece uma parte dele, está faltando achar só da dimensão complementar, do que falta. Então é muito natural isso. Toda vez que você tem uma equação homogênea, se você tem uma certa solução conhecida, se você fizer uma substituição, um método que eu vou colocar agora, você cai numa segunda equação de grau uma unidade a menos. Eu vou apresentar a conta na de ordem 2, mas isso vale sempre. E a gente, depois que eu fizer a conta com a de ordem 2, a gente para um pouquinho para pensar por que vale sempre e o que acontece. Então, o que eu vou contar para vocês agora é uma coisa que chama redução de ordem. De novo, eu estou insistindo nisso, não tem método geral. Olha o que vai acontecer. Primeiro você tem que conhecer uma solução. Isso é restritivo, porque não estou te dando um método para você calcular todas. Estou dizendo, você tem que ter uma. Da onde que você sabe essa uma? Você sabe ou porque você chutou, ou porque alguém te disse, ou porque no contexto histórico daquele problema você já sabia que sempre tem uma solução com aquela cara. De alguma forma você sabe uma solução. E isso te permite transformar aquela equação numa outra. Ninguém disse que nós vamos saber resolver a outra. A única vantagem, a outra é de grau menor. O que é uma vantagem. Mas também não é uma garantia de que tudo vai dar certo. Então, imagine que você tem uma equação diferencial, linear, homogênea. O importante aqui é o homogêneo. Não precisa ser de coeficientes constantes. E imagine também que uma certa função y1 é solução da equação homogênea. Então, essa é a solução conhecida. Por isso que eu escrevi aqui entre parênteses. Uso de uma solução conhecida. Você tem que ter uma solução conhecida de partida. Então você tem essa solução. Vamos procurar uma segunda solução. y2 de x igual uma função u de x vezes y1 de x. Veja como essa ideia está sendo agora já recorrente, né? Apareceu na variação dos parâmetros, ao invés de multiplicar as funções conhecidas por constante, eu multipliquei por uma função e caí num sistema que permitia calcular as derivadas das funções u's. Eu agora estou fazendo uma coisa que é muito parecida com isso. Eu pego a minha função y1, multiplico por uma função u. Agora eu derivo e substituo. Quando eu faço isso,
estou com uma equação de ordem 2, eu vou ter que ir só até a segunda derivada. Mas vamos pensar que eu estivesse fazendo com ordem mais alta. Tem algumas ideias que se manteriam. Então, eu vou fazer a derivada da função y2. Vai ser u1' y1, tudo de x, mais u1 y1'. Vou parar de escrever o x só para facilitar a notação. Todo mundo é função de x. Segunda derivada. U1, duas linhas com o y1. Daí o 1' fica parado e o y1 deriva. y1'. E aqui agora eu vou para a segunda parte. Derivo o 1. Da outra vez o 1' y1. Aqui dá duas vezes. Mais o 1 y1'. Você sabe imaginar o que é que vai aparecer quando eu derivar a terceira vez? Vocês viram que os coeficientes aqui parecem os coeficientes do binômio de Newton? 1, 2, 1? Vai ficar aparecendo essas coisas, né? Que vai aparecer, por exemplo, duas vezes duas linhas com y1 e mais y1', e aqui vai aparecer duas linhas com y1', que vai dar 3. E vai dar, que a gente sabe. Então, se eu tivesse com um grau mais alto, seriam fórmulas desse tipo. Agora, imagina que a y2 é solução, né? Eu quero achar uma solução. Joga tudo isso na equação original. Se eu jogar tudo isso na equação original, vai ficar um trambolho. Olha o que vai aparecer aqui. U1, duas linhas, y1, mais duas vezes u1', y1', mais u1, y1', desculpe, y1, duas linhas aqui, né? Aqui, quando eu mantenho o y1 e derivo, mantenho o u1 e derivo o y1, aparece duas vezes. Depois, mais a função p, vezes a primeira derivada, a função p1, vezes a primeira derivada da função y, primeira derivada da y é u1' y1 mais u1 y1', mais a função p2 vezes a função y, que é u1 y1 mais só. p2, u1, y1. O que eu queria que vocês me acompanhassem, com muita atenção. Eu quero achar a U. Eu quero achar a U. Então, o que eu faço é assim, olha, vamos pegar a U1. Qual o grau mais alto que a U1 apareceu de derivada? Segunda, porque eu derivei tudo até a segunda ordem. Então, eu faço U1, duas linhas, e coloco o que tiver que colocar de coeficientes. Procuro em todos os lugares onde tem a segunda derivada da U. Onde que aparece a segunda derivada da U? Multiplicando y1. Só. Então, a segunda derivada da U, multiplicando y1. Mais. Primeira derivada da U. Tem duas vezes y1'. Aqui, 2u1', y1'. Primeira derivada da U, tem aqui P1, Y1, que está multiplicando U1', e acabou. E agora a U. Esse ponto é o crucial, turma. Vamos observar com atenção quem é que aparece multiplicando a U. Quem aparece multiplicando a U? Segunda derivada da y1, mais a U, P1, primeira derivada,
mais P2, Y1. E isso tudo dá zero. Olha bem para esse parênteses que está multiplicando U. Quanto vale? Zero. Porque é a equação diferencial repetida com a função y1 no lugar. Perceberam que isso aqui é zero porque é a equação com y1 no lugar? A segunda derivada, P1 vezes a primeira, P2 vezes a própria função. Isso dá zero? Isso daria zero, qualquer que fosse o grau da equação. Se eu estivesse fazendo para uma equação de grau 5, aconteceria a mesma coisa. O pedaço onde tem a U vai ter um coeficiente que é sempre zero. Ou seja, eu vou cair numa equação de grau 2 na U, mas que não tem o termo U. Então, aparentemente, o grau é o mesmo, U1, duas linhas, Y1, mais U1 linha, esse parênteses, 2Y1 linha, mais P1, Y1, tudo isso igualado a zero, mas não é uma equação completa de grau 2, porque tem a segunda derivada, tem a primeira e não tem a U. Isso é uma equação de grau 1. É uma equação de grau 1 na nova incógnita. Vou fazer uma mudança de incógnita. Onde estava escrito Y1 linha, coloque V. Chame simplesmente de Y1 linha de V. Aí é claro que Y1 duas linhas é V'. E a minha equação ficou V', Y1 mais V 2Y1 mais P1, Y1 igual a zero. De que grau é essa equação? 1. Resolução. Resolve essa, que você acha V. V é o linha. Volta e acha o U. E achou a segunda solução. Se eu tivesse começado com uma equação não de grau 2, mas de grau N, eu cairia numa equação de grau N sem o termo U, faria essa mesma mudança de variável e cairia numa equação de grau N menos 1 na nova função incógnita V. Por isso que chama redução de ordem. Eu reduzo uma unidade na ordem da equação. Se a de ordem 2... Não sei se eu entendi a pergunta. Se a equação fosse de ordem n, eu iria fazer a mesma mudança e ia cair numa de ordem n menos 1. Se eu conhecesse mais de uma solução, agora imagine que eu caí numa de ordem n menos 1 e que eu descubra uma nova solução. Para nova, aplica de novo o método e cai numa de ordem n menos 2. É redução de ordem. Turma, eu comecei com uma linear. A que eu caio aqui também é linear. Isso não está muito visível quando eu escrevo assim, mas se você decompuser, ela é linear na incógnita V'. Então, se ela não fosse homogênea, como é que a gente resolve quando não é homogênea? O que tem que fazer logo no primeiro passo? A homogênea. Então, por que a gente resolve a homogênea quando ela não é homogênea? Para ter a base da solução da homogênea. E depois, como é que a gente termina de resolver? Coeficientes a determinar ou variação dos parâmetros. Como é de coeficientes não constantes, o que a gente usaria? Variação dos parâmetros. Então, você tem que dar um jeito de resolver a homogênea, daí volta e tipicamente usa a variação dos parâmetros para achar uma particular. Tá, eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Aqui é Y1 linha. 2Y1 linha. Está faltando aqui. Vocês se lembram qual era a cara que eu
falei de linear de ordem 1. Quando você faz isso numa linear de ordem 2, você cai ainda numa linear de ordem 1, que é mais simples ainda. O que é importante você perceber aqui é que isso abaixa o grau da equação. Agora, se a original for de ordem 2, isso aqui ainda pode ser reescrito da seguinte forma. V' mais, divide tudo por y1. Y1 não é um vetor nulo, né? Porque senão não seria base, não seria solução. Dividindo tudo por y1 dá 2, y1' sobre y1, mais P1, vezes V, igual a 0. Isso é linear, em V. Estamos juntos? Será que vocês entenderam isso? Vou fazer um exemplo numérico. Vocês vão ver que eu não preciso ficar copiando tudo que está aqui. Essa explicação que eu fiz mais ou menos literal é para que vocês entendam que eu tenho uma ideia geral. Agora, qual que é o procedimento prático? O procedimento prático é assim, você tem uma equação linear, você tem uma solução, pega uma expressão genérica, função vezes a solução, deriva, deriva, deriva e joga na fórmula. Vai abaixar o grau. É isso que você tem que saber. Então, exemplo. Tem uma solução fácil nessa equação. Tem uma solução que você olha e vê. A outra é difícil de ver. Mas aqui tem uma fácil. Alguma coisa que se faz essas derivadas, multiplica por essas coisinhas aqui, dá tudo zero. X. X é solução. Segunda derivada é zero. Primeira derivada é 1, fica menos 2x, mais 2 vezes x, zero. Repito, tipicamente isso pode aparecer com a y já fornecida num enunciado, ou é muito simples de achar uma do tipo x, x2. Achou. Agora vamos procurar, vamos usar essa solução para achar outra. Vamos procurar solução do tipo y2 igual u vezes y1, tudo função de x. U2' é igual a U'. Desculpe. Agora não vou mais fazer coisas literais. Eu sei quem é a Y1, né? Agora eu pego a Y1 conhecida e vamos fazer as contas concretas. Y2 é x vezes U1. Y2' é U1 mais x U1'. Agora estou derivando, sabendo que a solução é conhecida. A solução conhecida é x. Estou usando o fato de ser uma solução conhecida. Y2, duas linhas. U1', mais deriva x da U1'. Então, 2 vezes U1', mais x
U1, duas linhas. Queria que você observasse que eu não estou precisando ficar olhando para todas aquelas fórmulas que eu fiz na dedução literal anterior. Eu tenho a solução x conhecida, procuro uma y2, que é y1, a x, vezes uma u. A u é que eu quero determinar, saio derivando, agora substituo tudo na fórmula e vejo onde é que eu caio. Joga tudo isso na equação dada. 1 menos x2, segunda derivada, 2u1' mais x, u1, duas linhas, menos 2x, primeira derivada, u1 mais x, u1', mais 2x, u1 igual a zero. Qual que foi o ponto filosófico importante do que eu falei antes? Tem um pedaço que cancelava, né? Qual que era o pedaço que cancelava? Tudo que multiplicava, u. Mas eu não preciso lembrar dessa forma. Continua as contas. O que é importante? O u vai sumir. E vai ficar uma equação que só tem u duas linhas e u'. E, portanto, você consegue abaixar a ordem. Continua fazendo as contas. Agora aqui eu vou fazer as distributivas. 2u1' mais x, u1, duas linhas, fiz u1 para cá. Agora, menos x2, então menos 2, x quadrado, u1', menos x3, u1, duas linhas, menos 2x, u1, menos 2x2, u1', mais 2x, u1 igual a zero. Tem cancelamento? Menos 2x, u1 com mais 2x, u1. A função u sumiu. Eu não sei porque eu estou chamando de u1, né? É u, né? Só tem uma função, não estou procurando. Só fazia sentido chamar de u1 quando eu estava com o sistema. Não tem por que chamar de u1. É só chamar de u, perdão. Lá, aqui eu chamei de u, não é? Daí, em algum momento, a memória traiu e eu passei a chamar de u1. Mas é u, não tem por que chamar de u1, já que só tem uma. Né? Desculpe. Normal? Vamos apagar aquele u1, então, né? Não vou mais usar o 1. O que sobrou? Olha o que sobrou. U duas linhas está multiplicando x menos x3. O' está multiplicando 2 menos 2x2 menos 2x2. Dois menos 4x2, igualado a zero. E isso faço uma mudança de variável. Onde está escrito u', eu ponho v. E a minha função fica v' x menos x ao cubo, mais v 2 menos 4x2 igual a zero. Divido tudo por x menos x3 e fica v' mais 2 menos 4x2 x menos x3 vezes v igualado a zero. É uma equação de primeiro grau, primeira ordem na incógnita v. Passo para resolver. Resolve essa
joga aqui, calcula U, joga lá, achou a segunda solução. Dúvidas? Oi. X não pode ser nem 1, nem menos 1, nem 0. X não pode ser nem 1, nem menos 1 por causa disso aqui, né? Senão mata a segunda derivada. Isso, então. Já não podia desde o começo. Eu vou fazer ainda comentário sobre isso na próxima aula. É a questão onde é que vale o teorema de existência e unicidade. O teorema de existência e unicidade vale quando você consegue isolar a derivada de grau mais alto. Então não pode ser nem x igual a 1, nem x igual a menos 1. Tem condições deste tipo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Tá? Mas você tem toda a razão. Aqui nós estamos excluindo do domínio 3 valores de x. 0, 1 e menos 1.